Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a concentrar o seu coração, porque, como foi apontado na oração, este é o momento de um monólogo. O culto é um diálogo, iniciado e guiado por Deus. Ele fala, Ele ordena e nós respondemos. Mas o momento da pregação é um monólogo. Apenas Deus fala. O pregador é um mero instrumento. E Deus será tanto mais ouvido quanto mais fiel for o pregador na exposição das Escrituras, pois Deus fala pela sua palavra. E é nesse contexto que eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 10. E nós leremos apenas o verso 23, que será a ênfase nossa nesta noite. Para aqueles que estão nos visitando, nós adotamos o modelo de exposição chamado Lectio Continua, que é a exposição de livros inteiros do início ao fim. E nós já tivemos uma exposição no livro de Êxodo e no livro de Atos. E deveremos iniciar, se o Senhor Deus permitir, no próximo ano que se avizinha, uma série de exposições em 1 aos Coríntios. E continuaremos pela manhã com as exposições no livro dos Salmos. Então temos a exposição do Velho Testamento pela manhã e do Novo Testamento à noite. Nesse período de interregno, nós temos pregado mais nos Salmos, mas nesta noite, considerando que vamos receber novos membros, se o Senhor Deus assim o permitir, e vamos nesta noite ter os dois sacramentos, o batismo e a ceia. Alguns serão batizados, filhos serão apresentados ao Senhor pelo batismo, outros farão a sua profissão de fé, e haverá também restauração à comunhão. Eu quero trazer uma palavra sobre a importância da perseverança na vida cristã. Assim, o título da nossa mensagem é Guardando firme a confissão da esperança. Guardando firme a confissão da esperança, daí a leitura do verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Nosso irmão Joelson já intercedeu pela mensagem. Meus irmãos, a vida cristã não se desenvolve em terreno neutro. E já sabemos que ser cristão não consiste em viver a partir da convenção do mar de rosas. A mensagem que certa seita apresenta dos seus púlpitos, pare de sofrer, não é bíblica. Pois o sofrimento não só faz parte da vida por causa da presença do pecado, como ele, na vida cristã, recebe um novo sentido, porque ele nos identifica com Cristo. Então, repetindo, a vida cristã não se desenvolve em terreno neutro, ela é vivida em meio a pressões, a oposições, a cansaço e muitas vezes a desânimo. E para aqueles que não são verdadeiros crentes, até o abandono completo da fé, que chamamos de apostasia. Em contextos assim, meus irmãos, o grande desafio do povo de Deus não é apenas crer corretamente, mas perseverar firme na fé que um dia professou. E é justamente a esse desafio que o autor da Epístola aos Hebreus responde em toda a carta. Mas especialmente aqui no texto que nós lemos, nosso texto básico, ao exortar a igreja, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Essa exortação não surge no vazio, ela nasce da obra consumada de Cristo, e ela se dirige aos crentes que, tendo recebido acesso à presença de Deus, são chamados a viver de um modo coerente com essa nova realidade. Então eu quero que você preste bem atenção, porque eu quero, ainda à guisa de introdução, eu chamo de contextualização, relembrar o contexto em que foi escrita a Epístola aos Hebreus. Na verdade,
nós já tivemos uma série de exposições nessa carta, que, a propósito, está disponibilizada no YouTube, completa. Essa epístola, meus irmãos, foi escrita a uma comunidade que atravessava uma profunda crise espiritual. Eram cristãos, em sua maioria, de origem judaica. Os leitores de Hebreus enfrentavam perseguições, oposições públicas, desgaste emocional em função disso, e até dúvidas quanto à pessoa e à obra de Cristo. E embora essa comunidade não fosse neófita, isto é, eles não fossem novos convertidos, nem imaturos na fé, eles demonstravam sinais claros de cansaço. O cansaço espiritual é algo que acontece não só na vida de indivíduos, mas de comunidades inteiras. E os cristãos hebreus manifestavam sinais claros de cansaço, enfraquecimento espiritual e risco de real apostasia. Diante das pressões que eles enfrentavam, muitos eram tentados a abandonar a fé cristã e, inclusive, retornar à sua antiga religião, o judaísmo, buscando certa segurança religiosa e social, pois o judaísmo não era perseguido nesta época. E é nesse contexto, meus irmãos, que o autor insiste repetidas vezes na necessidade de perseverança. E para fazer isto, ele doutrina os seus leitores, mostrando em toda a epístola a superioridade absoluta de Cristo, do seu sacrifício perfeito e do seu sacerdócio eterno, sobre, inclusive, as instituições da velha aliança, que apontava, que era divina, mas que apontava como sombra para a realidade que é Cristo. Assim, a perseverança cristã, segundo Hebreus, ela não é sustentada por técnicas espirituais, ou por algum tipo de exercício pessoal da fé como uma espécie de varinha de condão. Não é sustentada pela força humana, mas pela fidelidade de Deus. E ela é revelada e assegurada na obra do seu Filho, Jesus Cristo. Então eu quero expor esse texto considerando o verso 23 como nossa principal ênfase, embora ele faça parte de um contexto que começa no verso 19 e vai até ao 25. Você vai perceber que o autor aos Hebreus começa, e eu quero tratar então desse tema, guardando firme a confissão da esperança, em pelo menos 4 pontos. Primeiro, eu quero mostrar no texto o fundamento da nossa perseverança, que é o acesso a Deus pelo novo e vivo caminho. Depois, eu quero mostrar, com a graça de Deus, a motivação interior dessa perseverança, um coração reordenado pela presença de Deus. Em terceiro lugar, pretendo mostrar a exortação central, que é guardar firme a confissão da esperança. A perseverança consiste em guardar firme a confissão da esperança. E em quarto e último lugar, eu quero mostrar o desdobramento necessário dessa perseverança, que é o crescimento nos 3 pilares da vida cristã: a fé, a esperança e o amor, terminando com essa questão do amor. Então, primeiramente, para que nós guardemos firme a confissão da esperança, nós precisamos ter o fundamento certo. E qual é o fundamento da nossa fé? É o acesso a Deus pelo novo e vivo caminho. Então esse é o primeiro ponto, o fundamento, o acesso a Deus pelo novo e vivo caminho. Ele fala isso nos versos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O primeiro imperativo desse texto é o imperativo aproximemo-nos. Tudo o que ele fala antes, as orações que ele traz antes, constitui-se o fundamento. Quando ele diz, tendo, pois, ele está dizendo, precisamos considerar o que temos como fundamento para nos aproximar de Deus.
E o que temos como fundamento? Ele aponta aqui dois fatos ou duas realidades espirituais. Primeiro, nós precisamos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E aqui o autor de Hebreus, que está escrevendo a judeus que conheciam bem a instituição da velha aliança, que é mostrada no Velho Testamento, eles sabiam, e o autor de Hebreus já tinha descrito no capítulo 9, o tabernáculo. Antes da vinda de Cristo, o povo de Deus cultuava num só lugar, por meio de sacrifícios. E o primeiro templo que foi construído foi o tabernáculo, uma tenda preciosa, que tinha dois compartimentos. O santuário, onde ficavam a mesa dos pães da proposição, à direita, à esquerda o candelabro, e no meio, no limite entre o santuário e o Santo dos Santos, havia o altar de incenso. E depois do altar de incenso, em frente a ele havia um grosso véu, que separava o santuário do Santo dos Santos. No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, de madeira de acácia, recoberta de ouro, dentro dela tendo as tábuas da lei. Em algum momento também um recipiente com maná e a vara de Arão que floresceu. Mas o objeto mais importante era a lei, a aliança. E naquele lugar, o mais santo era onde a nuvem, que os judeus chamavam de Shekinah, pousava sobre o tabernáculo. Aquele lugar, nele somente um homem podia entrar, e apenas uma vez por ano, que era o sumo sacerdote, no dia da expiação, para fazer expiação pelos pecados do povo. Ele entrava com o sangue de um animal que havia sido morto, imolado e queimado no altar dos holocaustos, que ficava fora, dentro do átrio e fora do tabernáculo. E com aquele sangue, ele salpicava aquele sangue, ele simplesmente regava a tampa da arca, chamada de propiciatório, onde ficavam dois querubins representando a presença santa de Deus. E aquele sangue era a verdadeira cobertura da lei desobedecida, da lei quebrada, apontando para o sangue do Cordeiro, para o Senhor Jesus. Tanto o sacrifício como o sumo sacerdote eram tipos de Cristo. Cristo é o Cordeiro, cujo sangue cobriu os nossos pecados. E a palavra de Deus diz, em Romanos 3, se não me engano, verso 26, que Deus propôs o sangue de Jesus como propiciação, e no texto grego é propiciatório. O sangue de Jesus é a verdadeira tampa que cobre os nossos pecados, que a lei aponta. Então, o autor está usando esta figura do tabernáculo para dizer que com a morte de Jesus, aquele culto simbólico do tabernáculo agora pode se tornar realidade. Todo aquele que tem Cristo Jesus, ele pode adentrar a presença santa de Deus sem ser consumido pela sua ira. E é nesse sentido que ele diz, então, que nós temos intrepidez, nós podemos ter ousadia. Nenhum crente podia sequer entrar no santuário, somente os sacerdotes, muito menos no Santo dos Santos. É um lugar tão terrivelmente santo que o sumo sacerdote tinha uma campainha acoplada à sua veste, para que, quando ele se movimentasse lá dentro, ficasse claro que ele estava vivo. Pois se parasse de bater, ele teria morrido. Pois devido à santidade de Deus que consome o pecado, se ele estivesse em pecado, ele poderia morrer. Mas o autor de Hebreus está dizendo que, uma vez que Jesus morreu na cruz, todo aquele que está em Cristo pode adentrar a presença santa de Deus. É isso que ele diz, nós entramos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Então, o fundamento é, nós temos acesso, nós temos um caminho. E esse caminho não foi aberto de qualquer modo, ele custou um preço. Cristo consagrou, ele abriu um caminho, e ele usa a ideia do véu, que é o véu do santuário, mas ele diz que o véu, o verdadeiro véu, é a carne de Cristo. Por quê? Porque você lembra que quando Jesus morreu, assim dizem os evangelhos, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que quando Jesus expirou, o véu do santuário, esse véu que separava o santo dos santos, rasgou-se de alto a baixo. Os querubins abrem passagem, porque o Filho de Deus morreu, satisfazendo a justiça de Deus. Então, há um caminho aberto pela carne rasgada de Cristo na cruz.
É isto que ele está dizendo. O acesso vem porque Cristo abriu o caminho. A sua própria carne foi oferecida na cruz e o seu sangue derramado. Mas não só isso. Ele usa 2 vezes o verbo tendo. Primeiro, nós temos um novo e vivo caminho aberto pelo sangue, pela morte de Jesus. Mas no verso 21 ele diz que nós temos também grande sacerdote sobre a casa de Deus. Por quê? Porque quando Jesus morreu, ele não ficou no túmulo. Depois de ter feito a purificação pelos nossos pecados, ao 3º dia, ele ressuscitou. E ele assentou-se à destra de Deus. E ele continua a sua missão messiânica, agora em sua posição exaltada, como sumo sacerdote intercedendo por nós. Este nosso culto só é aceito a Deus, porque Cristo intercede por nós e ele preside o nosso culto. Talvez você não tenha notado, mas isto é enfatizado em cada oração na liturgia. De modo que o autor está dizendo que o fundamento para nós perseverarmos na fé é o acesso a Deus pelo novo e vivo caminho. Então, resumindo, irmãos, por sua morte sacrificial, o Senhor Jesus consagrou um novo caminho e vivo caminho para Deus. O seu sangue abriu definitivamente o acesso à presença de Deus, do Santo dos Santos. E o seu ministério sacerdotal assegura que esse acesso é contínuo, permanente e eficaz. E diante dessa nova realidade é que o autor convoca os crentes à primeira atitude exigida daqueles que agora vivem na presença de Deus. Aproximemo-nos. Preste atenção, você que está me ouvindo. Porque tem muitas pessoas que professam crer em Deus. Há até evangélicos. Eu vou mais além. Até presbiterianos. Que não têm ainda a mínima noção da centralidade de Cristo como fundamento da nossa redenção. É triste às vezes quando a gente no conselho faz perguntas a quem quer se tornar membro e pergunta: o que Deus fez por você? Ah, Deus fez muita coisa. Deus me sustenta, Deus me deu vida, Deus me dá o alimento, Deus me dá saúde, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, sempre bens temporais. Quem é Cristo para você? Ah, Ele é o meu amigo, está correto. Nós cantamos hoje, bondoso amigo. Ah, Cristo é tudo. É a resposta mais clássica, né? Não diz nada. Cristo é meu amigo. Cristo está sempre comigo nas minhas lutas. O que Cristo fez que é mais importante para você? Ah, Ele deu meus filhos. Ele tem sustentado meus filhos. Meus filhos são tudo o que eu tenho. Resposta errada. O maior bem que temos é Cristo, é o próprio Cristo. E muita gente não consegue nem falar de Cristo. Fala de Deus de modo genérico, fala das bênçãos recebidas. Então Deus parece muito mais ser um meio. Entenda uma coisa, a maior necessidade que você tem é o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus, e isto só pode acontecer por meio de Cristo. Sem a morte de Cristo não teríamos acesso a Deus. É por isso que toda a pregação deste púlpito, em qualquer texto da Escritura, leva para Cristo, porque a Escritura aponta para Cristo o tempo todo. Então, por que eu tenho que perseverar? Porque o mundo fala isso também. Aquilo que não te destrói, te deixa mais forte. Ah, hoje eu sou uma versão melhor de mim mesmo. Que referencial horrível. Você mesmo é um referencial horrível. Porque você é um pecador, miserável, corrupto, inconstante. A referência de quem entende quem é o Senhor Jesus é Ele. Eu não quero ser uma versão melhor de mim mesmo, porque minha melhor versão de mim mesmo merece o inferno. Eu quero ser uma versão, ainda que pálida, ainda que finita, ainda que imperfeita, de Cristo, meu Senhor. Como Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, não em mim, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que você tem que perseverar? Não é porque você é um campeão, um vencedor, porque Deus dá asa, porque a tua fé é forte,
porque o que não te mata te faz mais forte. Não é nada disso. Você tem que perseverar, porque Deus abriu um novo e vivo caminho por meio de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e agora mesmo Ele intercede por nós. E o nosso culto só sobe desse teto porque o sumo sacerdote eleva o nosso culto a Deus. O fundamento da nossa perseverança é o acesso a Deus por meio de Cristo. Quem entende isso, pode com ousadia se aproximar. Aproximemo-nos. Essa aproximação não é meramente formal, mas ela é espiritual, consciente e reverente. Ele diz, com sincero coração. Meu coração tem que ser sincero e Deus conhece meu coração. Em plena certeza de fé, eu preciso me aproximar confiando que Cristo é o único mediador entre mim e Deus. Tendo o coração purificado de má consciência, tendo a certeza de que eu me arrependi dos meus pecados e lavado o corpo com água pura, aqui uma figura para estar inteiramente purificado pelo sangue de Jesus. Nós somos convidados a ter uma vida vivida diante de Deus, marcada por devoção integral e consagração contínua. Então, esse é o fundamento, queridos, para a perseverança na fé. O acesso a Deus foi aberto. Um novo e vivo caminho que nos leva a Ele, o único caminho, e o sacerdócio de Cristo que intercede por nós. E qual a motivação, então, em segundo lugar? A motivação interior para a nossa perseverança na fé é o coração reordenado por essa presença de Deus. Irmãos, quando nós estamos conscientes de quem é Cristo e nos entregamos sem reservas a Deus, o Pai, por meio dEle, nós, a partir daí, temos que reordenar a vida de acordo com esse viver na presença de Deus. Especialmente os nossos pais reformados usavam uma expressão em latim, que é a expressão que resume a vida cristã. A vida cristã é uma vida coram Deo. Significa, é uma vida diante de Deus. Tudo o que eu faço, esse espaço não é simplesmente sagrado mais do que o meu trabalho. A partir do momento em que eu vivo na presença de Deus, tudo que eu faço é sagrado. Tudo que eu faço é para Deus. Se agora temos acesso a Deus e somos chamados a viver continuamente em sua presença, segue-se uma consequência inevitável. Nosso coração pertence inteiramente a Ele. Aos irmãos que hão de se consagrar ao Senhor e fazer votos e juramentos solenes pela profissão de fé, e batismo, entendam, este ato em si não é tudo. Ele é apenas o seu compromisso público de um coração que pertencerá agora a Ele. Irmãos, é fato inegável que cada pessoa, todos nós aqui, reorientamos a vida a partir daquilo que consideramos de máxima importância. Cada um de nós tem valores que são mais importantes, pelos quais vale a pena viver ou morrer. E essa lealdade determina a direção do pensamento, das escolhas e do modo de viver. Por isso é impossível dizer eu creio em Cristo e viver de qualquer jeito. Enquanto o mundo vive com foco exclusivo no aqui e agora, nas necessidades imediatas e nas satisfações passageiras, o crente vive orientado pela vontade de Deus, buscando agradá-lo e mantendo seus olhos postos na eternidade. E essa nova orientação do coração sustenta a perseverança e prepara o caminho para a exortação central do texto. Se o meu coração é reordenado, então vem em terceiro lugar a exortação central. Guardar firme a confissão da esperança. Aquele que crê verdadeiramente, ele não vai deixar de crer em nenhum momento. Não existe ex-crente. Existe falso crente. Eu fui crente. Não o crente que a Bíblia fala. Se você observar,
Você lembra em Mateus 13 a parábola do semeador? Ao semear, uma parte caiu em boa terra, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Jesus, interpretando a parábola, diz: esses são os que ouvem a palavra, porém vem o diabo e arrebata do coração, para que eles não suceder que crendo sejam salvos. Outra parte, diz o Senhor Jesus, caiu em solo rochoso e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Ao interpretar aos seus discípulos, ele disse: estes são aqueles que ouvem a palavra, observem, e logo a recebem com alegria. Eles creem. Eles creem. Eles demonstram fé. Mas Jesus continua dizendo: estes, porém, não têm raízes em si mesmos. Em vindo a provação, ou a perseguição, ou a angústia por causa da palavra, logo se escandalizam, é de pouca duração. Esse tipo de fé temporária não é a fé salvadora, não é a fé genuína. Mas há um terceiro grupo de sementes, que é o daquelas que caem à beira do caminho, ou que caem entre os espinhos, desculpem. E os espinhos, crescendo, a sufocam. Jesus diz: esses são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, do dia a dia, a fascinação das riquezas, as demais ambições e prazeres da vida sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Enfim, outro grupo de sementes caiu em terra boa. E esse grupo, que caiu em solo fértil, frutifica, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta: quantos grupos de pessoas Jesus está descrevendo neste texto do ponto de vista espiritual? Alguns poderiam dizer 4, mas são apenas 2. O crente e o ímpio. Mas alguns ímpios se parecem com crentes. Eles têm uma fé temporária, ou eles têm uma fé dividida. E uma das características da fé salvadora é que aquele que crê não desiste. É assim que a segunda atitude exigida daqueles que receberam acesso à presença de Deus, além de se aproximar de Deus, é precisamente aquela que dá título à ênfase desse sermão: guardemos firme a confissão da esperança. Essa exortação, podemos dizer que ela ocupa o centro do parágrafo. E ela funciona como elo entre a devoção pessoal, do aproximemo-nos, e a vida comunitária, do consideremo-nos uns aos outros, que é o terceiro verbo aí. E o que é guardar firme a confissão da esperança? Grosso modo, meus irmãos, significa que eu preciso perseverar na verdade do Evangelho. Eu preciso perseverar na confissão acerca de Cristo, de sua pessoa divino-humana e de sua obra redentora. Em Hebreus, essa expressão ocorre mais de uma vez, e ela está diretamente ligada à autenticidade da fé. A fé autêntica é uma fé que vai perseverar professando, verbalizando publicamente a confiança em Cristo. Se você observar aí na epístola, o autor já havia afirmado que somos casa de Deus. Abra no capítulo 3, onde essa expressão, ou uma expressão sinônima bem próxima, ocorreu. E é importante você entender, à guisa de interpretação, que toda expressão que se repete, ela é uma forma do autor chamar a atenção para a sua importância. E no capítulo 6, o autor havia afirmado que somos casa de Deus e participantes de Cristo. Ele está falando sobre a superioridade de Cristo sobre Moisés. Há um paralelo entre Cristo e Moisés. Ele diz que Cristo é fiel na casa de Deus, como foi Moisés, mas Moisés era um servo na casa. Cristo é o filho sobre a casa, é o dono da casa. E no verso 6, por isso ele diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, mas tem uma condicional: se guardamos até o fim o quê? A ousadia e a exultação da esperança. É uma expressão sinônima. Guardar, firme, ali ele fala de confissão da esperança, aqui ele fala de ousadia e exultação da esperança. Portanto, a perseverança não é a causa da salvação, mas sua evidência. Observe aí que no verso 14 ele vai repetir essa expressão de novo,
Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Percebe a ênfase? Guardar firme. Em um ele fala ousadia e exultação da esperança, no outro ele fala de confiança, e no capítulo 10, a confissão da esperança. Por quê? Porque essa confissão possui uma dimensão pública. Você lembra que os hebreus estavam sendo pressionados a negar a Cristo diante dos seus perseguidores. Então, guardar firme a confissão implicava manter o testemunho, mesmo sob risco, sofrimento e perseguição. Mas essa confissão não é marcada por medo ou resignação, irmãos. Ela é essencialmente confissão da esperança. A esperança cristã, irmãos, não é um talvez. A esperança cristã é uma convicção firme. É uma âncora segura da alma, fundamentada nas promessas imutáveis de Deus e garantida pelo sacerdócio eterno de Cristo. Então, é este o ponto. Guardar firme a confissão da esperança significa manter-se confiando em Jesus e só em Jesus. Significa ser ousado para viver uma vida cristã assumida, obediente, não importam as pressões e oposição e perdas que sofremos. Significa também nós professarmos publicamente, mesmo quando somos criticados. A nossa fé tem que ir para a arena pública e permanecer assim, mesmo quando tudo parecer negar o amor de Deus e o sucesso da nossa jornada. Então, meus irmãos, eu quero, sobretudo, aqueles que vão assumir um compromisso nesta noite. Tem muitas pessoas que logo depois do batismo da profissão de fé, simplesmente somem da igreja. É impressionante como o coração humano, como diz a Bíblia, é águas profundas. E a gente não entende. Nós temos casos aqui na igreja de gente que tão logo professou a fé, é como se dissesse assim, bom, fiz tudo o que tinha para fazer, e some da igreja. Gente que acabou de fazer um voto ao Senhor e logo trai esse voto, passando a viver uma vida em desacordo com aquilo que prometeu. Eu preciso dizer para aqueles que vão professar a fé que ninguém os obrigou a fazer isto. Vocês nunca poderão dizer que foram obrigados a fazer. Pelo contrário, vocês percorreram um longo caminho, vocês foram examinados, vocês foram questionados. E vocês afirmaram que sim, vocês querem. Então, quando vocês fizerem um compromisso aqui na frente, vocês estarão empenhando a palavra de vocês. De modo que quando vocês forem chamados à obediência, ou quando vocês forem exortados porque não agiram de acordo com a Escritura, entendam que isto não é uma imposição nossa, ou da liderança, ou do pastor sobre vocês. Nós estamos chamando vocês à responsabilidade pela palavra que vocês empenharam voluntariamente aqui na frente. Então, meus irmãos, é importante que nós entendamos que aquilo que nós vamos fazer e que nós vamos ver aqui precisa se evidenciar numa confissão perseverante e coerente, até o fim, custe o que custar. Então, guardar firme a confissão da esperança é perseverar nessa confissão, que não é uma confissão amedrontada, que não é feita por medo ou temor, mas com alegria. Ele chama de exultação. Lembra, na primeira passagem, a ousadia e exultação da esperança é confessar com alegria, com orgulho, não de mim mesmo, mas do Senhor Jesus. É exultar no Senhor Jesus. Isso nos leva ao quarto e último ponto, que é o desdobramento necessário dessa perseverança. O crescimento, o amadurecimento na fé,
na esperança e no amor. Irmãos, a fé, esperança e amor, elas resumem todas as virtudes cristãs. Ela resume a maturidade, ela resume inclusive onde está o seu coração. As questões do coração, os problemas da alma, sejam eles o que você chame de transtorno ou coisa desse tipo, coisas como depressão, ansiedade, TDAH, o que raios isso significa, que nem os cientistas sabem dizer, e eles brigam sobre isso. Estas coisas são nada mais do que desordens por causa do coração que põe a sua fé, que põe a sua esperança e que põe o seu amor no objeto errado. Esse é o problema básico. Por isso, a fé, a esperança e o amor são os pilares de uma fé genuína. Isto é tão grande, isto é tão claro, que isto tem em vários lugares, e eu quero apontar para vocês rapidamente. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, ele agradece a Deus, no capítulo 1, a partir do verso 3, por ver as marcas do Evangelho naquela igreja de Colossos. O que é que ele aponta? Você vai ver aí, fé, esperança e amor. Verso 3, Colossenses 1, 3. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos, primeiro, da vossa fé em Cristo Jesus. Segundo, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa de quê? Da esperança do Evangelho, a esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Abra também em 1 Tessalonicenses, logo depois de Colossenses. O que leva o apóstolo Paulo a crer que aqueles crentes eram eleitos por Deus desde a eternidade? Verso 2 em diante, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, esperança e amor. E em 1 Coríntios 13, para encerrar, porque é apenas uma breve demonstração, quando o apóstolo Paulo fala do amor como a virtude mais importante, no verso 13, do capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Agora, olhe, volte para Hebreus e veja se não é isto que ocorre aqui. O autor deixa claro que esta exortação não está isolada. Essa exortação, guardemos firmes a confissão da esperança, faz parte de uma tríade de atitudes correspondentes à tríade das virtudes cristãs. Ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. E logo em seguida ele diz que eu tenho que me aproximar com fé, e segundo, eu tenho que fazer o quê? Guardar firme a confissão da esperança. E o verso 24, veja o que ele diz: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos a quê? Ao amor e às boas obras. Fé, esperança e amor. Aproximar-se de Deus expressa a minha fé. Guardar firme a confissão expressa a minha esperança resistente. Considerar os outros expressa o amor. Esse amor não é automático, obviamente, irmãos. Ele exige intenção, esforço e cuidado deliberado. Essa palavra, consideremos-nos também uns aos outros, ele está dizendo: você não faz tudo isso sozinho. Você não é crente sozinho. Uma das características do cristianismo que nós vemos hoje no mundo e no Brasil é que ele é individualista. Não, eu sou igreja.
E eu tenho que falar isso porque sempre tem gente nova. Essa expressão eu sou igreja é uma heresia. Não existe isso em lugar nenhum da Bíblia. A Bíblia diz, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nenhum crente sozinho é igreja. Você no máximo é membro do corpo de Cristo. Igreja precisa ter 2 ou 3. Então, eu preciso da comunidade da aliança. Por isso que o autor diz, olha, vocês têm um novo e vivo caminho. Vocês têm acesso, vocês têm um sumo sacerdote. Então, aproximem-se. Mas não só aproximem-se, permaneçam confessando esse Jesus. Mas não façam tudo sozinho. Preste atenção em quem está caminhando com você. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa palavra considerar significa fixar a mente no outro, pensar de forma concentrada e responsável. De novo falando aos que hão de assumir um compromisso. Vocês precisam entender que a partir do momento que vocês se tornarem membros, existe uma frase-chave que particularmente nós enfatizamos aqui na Terceira Igreja. É a expressão prestação de contas. A partir desse momento, você vai ter que prestar contas à igreja. Isso não quer dizer que os seus líderes vão escolher a cor do seu vestido ou da sua calça. Não significa isso. Nem ditar que profissão você tem que exercer. Mas a Bíblia diz aí que nós temos o dever de estimular você, e você vai ter o dever de estimular os outros ao amor e às boas obras. E como se faz isto? Ele diz, não deixemos de congregar-nos. Veja o verso 25. No texto grego, aí o verbo está no gerúndio. Não deixando de congregar. Você sabe o que isso significa? Que o modo como nós demonstramos consideração uns aos outros, o modo como nós estimulamos uns aos outros é não abandonando primeiro a nossa congregação. É nos congregando frequentemente. Ele diz, pelo contrário, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, com letra maiúscula, que significa o dia da vinda de Cristo, se aproxima. Meus irmãos, prestem bem atenção, a caminhada cristã não é solitária. E se você que está aqui nessa noite vive uma vida solitária, como desigrejado. Não, mas eu tô vivendo com Deus, pastor. Eu tenho comunhão com Deus. Olha, eu não gosto de frequentar nenhuma igreja, mas eu assisto minha televisão, lá ou na rede social, eu ouço a pregação lá do fulano de tal, até um pregador reformado. Não, você não está bem com Deus. Porque quem ama a Cristo quer ficar perto da sua noiva. Quem ama a Cristo não pode odiar a sua noiva. A caminhada cristã não é solitária, não é individualista. É a caminhada de um povo conduzido por Cristo. Por isso a esperança confessada, queridos, precisa necessariamente se traduzir em amor. Amor ativo no corpo de Cristo. Estimulando-nos uns aos outros. Incitando-nos uns aos outros ao amor e a prática de boas obras. Aqui cabe o alerta pastoral de Richard Phillips no seu comentário. Nós somos tentados a separar nossas convicções teológicas da forma como vivemos. Mas o autor de Hebreus não permite essa separação. A fé professada tem que se tornar fé vivida. Eu quero concluir, meus irmãos. Preste atenção. Tudo aponta para Cristo. A vida do cristão é cristocêntrica. Aqueles que descobriram em Cristo um novo e vivo caminho, têm a sua vida marcada por firme convicção, ousada confiança e uma alegre profissão de fé. Eles perseveram, não porque confiam em sua própria fidelidade, mas porque descansam na fidelidade daquele que prometeu. Veja o que ele diz de novo no verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Esse mesmo Deus que nos ordena perseverar, queridos,
é aquele que nos assegura, como o autor de Hebreus diz no capítulo 13, e que nós devemos afirmar confiadamente. Ele nos assegura, conforme Hebreus 13, 5b, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus é fiel. Ele não abandona os seus. Deus é um Deus que persevera. E nós devemos confiar nisso. Eu quero então concluir trazendo algumas aplicações à luz do que foi exposto. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, devemos examinar a nossa vida diante de Deus e da comunidade da fé. A primeira questão eu quero fazer em forma de perguntas nesta noite. Qual é o significado da pessoa e da obra de Cristo para você? Você ouviu do início, não é possível. Mas talvez alguns de vocês ainda não saibam, porque o coração está fechado. A gente prega Cristo todo domingo, e ainda tem crente, membro desta igreja, que não entende a centralidade de Cristo. E sabe o que mais? Eu vou repetir o que o presbítero Rogério falou na sua pregação. Na maioria das vezes, aqueles que foram criados no Evangelho, nesta igreja, são mais inseguros acerca da centralidade de Cristo que aqueles que vêm de fora. Surpreendentemente, nós percebemos isto no conselho. Sabe por quê? Porque a alma farta pisa o favo de mel. Qual é o significado da pessoa e da obra de Cristo para você? Segundo, nós temos desfrutado dos benefícios da morte expiatória e do ministério sacerdotal de Cristo nos céus. Temos desfrutado desses benefícios, dessa comunhão com Deus. Temos nos aproximado, temos buscado com fervor uma comunhão mais profunda com Deus. Nós temos nos preparado adequadamente para este dia, o dia do Senhor. Nós o esperamos mais do que o ímpio espera pelo fim de semana para se dedicar ao seu Deus, a farra, a imoralidade, os prazeres carnais. Terceiro, temos cultivado a santidade sem a qual ninguém pode ver o Senhor, e que é fruto desse novo e vivo caminho e evidência de uma vida convertida. Quarto, nós temos sido corajosos e firmes no testemunho do Evangelho, mesmo quando sob pressão. Os seus colegas de trabalho sabem que você é crente. Quando eles olham a forma como você se comporta no trabalho, eles concluem que você é crente em Jesus Cristo. Ou eles concluem, talvez, no máximo, que você é religioso e tem uma boa moral, mas eles não enxergam Cristo em você. Os seus colegas de escola, crianças que podem me ouvir, eles veem Cristo em você, eles sabem que você é crente, você testemunha a eles de Cristo. Em último lugar, nós temos demonstrado compromisso real com a comunhão do corpo de Cristo. Você tem um compromisso com o corpo de Cristo? Talvez não precisa ser nesta igreja, mas você segue, você que não está nos visitando, você se congrega numa igreja bíblica, e você tem tido compromisso, ao invés de simplesmente ir lá, assistir o culto, gostar dos louvores, ouvir a pregação, você tem se envolvido para encorajar outros, para discipular outros. E você que é membro desta igreja, quantas pessoas você se aproximou, de quantas pessoas este ano para encorajá-las? De quantas pessoas você se aproximou para exortar em amor, para orar com elas? De quantos daqueles que estão se achegando agora, você foi companheiro? Porque não tem como desfrutar do novo e vivo caminho isoladamente. Meus irmãos, que o Senhor nos conceda graça para vivermos como aqueles que, tendo acesso à sua presença, guardam firme a confissão da esperança
até o fim. Vamos orar. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, que nos concita a perseverarmos. Não perseverarmos numa fé genérica, numa vida moral irrepreensível, porém considerando a moral como um fim em si mesmo, mas perseverarmos na confiança, na ousada exultação da esperança em Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos a compreender que a vida que nós vivemos a partir desse fundamento, que é o novo e vivo caminho para Ti, ó Pai, por meio de Cristo, ela é vivida em união com Cristo e para a glória de Cristo. Assim, ajuda-nos, Senhor, a sempre considerarmos o fundamento da nossa fé. Ajuda-nos a manter firme até o fim, professando, Senhor, a nossa confissão, a nossa fé, mesmo sob pressão, mesmo sob críticas. Mas ajuda-nos a evidenciar essa esperança que professamos, vivendo em amor, encorajando-nos uns aos outros e tendo um compromisso com a nossa congregação, não a abandonando, não a frequentando esporadicamente, aleatoriamente, mas assumindo um compromisso, porque a igreja é a noiva de Cristo. E aqueles que estão aqui, Senhor, presentes, que ainda não professaram a Cristo, que eles saiam daqui compungidos em seu coração, entendendo que sem Cristo eles estão perdidos. Que não basta uma fé genérica em Deus, eles precisam crer naquele que o Senhor escolheu e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, o Teu Filho Jesus, sobre quem cantamos. Ó Senhor, converte aqueles que estão aqui e que ainda não têm Cristo, para que eles se convertam e confessem Cristo como Senhor da sua vida. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tu